Oi! Oi! Opa! Assustei você? Em 1995, Toy Story revolucionou a indústria da animação por ser o primeiro longa totalmente feito em 3D na história do cinema. Do dia pra noite, a Pixar tornou-se conhecida pelas suas proezas técnicas e pela habilidade de criar personagens carismáticos e histórias tocantes, reputação que ainda se mantém até hoje. Toy Story pode parecer o começo da trajetória da Pixar, mas o filme é só um ponto de virada em uma história que começou décadas antes. No Retrato Omelete de hoje, a gente vai descobrir como alguns jovens que sonhavam em expandir os limites da tecnologia da computação acabaram criando um dos estúdios mais criativos de Hollywood. Antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e comentar qual o próximo estúdio ou artista você gostaria de ver por aqui. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Joga esse treco pra fora e é pra já. Manda esse treco de volta, o olho grande em você vou botar. Existem várias histórias individuais que poderiam ser o ponto de partida para falar da criação da Pixar, mas nesse retrato a gente começa pelo Edwin Catmull, um dos fundadores da empresa. Quando criança, Catmull era apaixonado pelos desenhos da Disney e queria se tornar um animador, mas naquela época ainda não existiam muitas formas de receber uma educação formal nessa área. Então ele decidiu correr atrás de outra de suas paixões, a ciência. As pessoas achavam engraçado quando Ed dizia que seus dois maiores ídolos eram Albert Einstein e Walt Disney, e que ele desistiu de se tornar artista para estudar física. Só que ele não acreditava que as duas coisas eram tão distantes assim, e não demorou muito para Catmull descobrir que a sua vocação eram os computadores. A partir deles, ele poderia finalmente se tornar um animador. Afinal, como diria o chefe Gusteau, um grande artista pode vir de qualquer lugar, inclusive da área da computação. Catmull se tornou um pesquisador da ARPA, uma agência de desenvolvimento financiada pelo governo estadunidense, onde alunos universitários eram estimulados a desenvolver novas tecnologias. Lá, ele e uma série de outros parceiros estudavam sobre computação gráfica e Catmull chegou até a fazer um curta mostrando uma mão animada pelo computador. Hoje o experimento pode parecer muito rudimentar, mas na época foi uma revolução enorme e colocou o nome do jovem programador em destaque nessa área. O próximo passo da carreira de Ed foi quando um excêntrico milionário chamado Alexander Schur decidiu financiar uma equipe de pesquisa para desenvolver a computação gráfica o suficiente para que o primeiro filme animado em CGI pudesse ser criado. Catmull não passaria muito tempo por lá, essa foi só uma etapa de transição, mas foi essencial porque foi ele quem montou a equipe desse projeto e um de seus funcionários era Alvy Ray Smith, outro futuro fundador da Pixar. Smith também não tinha nenhuma formação em áreas artísticas, mas já tinha um histórico impressionante estudando computação gráfica e especialmente criando imagens coloridas, que era uma limitação de muitas máquinas na época. A parceria entre os dois se tornou muito frutífera, mas eles não acreditavam que teriam muito futuro trabalhando para Schur. Eles não queriam ficar só no campo de pesquisas, mas também realizar trabalhos com uma ligação mais efetiva em Hollywood. A oportunidade que tornaria possível as ambições de Catmull e Smith viria de uma galáxia muito distante. Em 1977, Star Wars foi lançado nos cinemas e se tornou um fenômeno, possibilitando que George Lucas, o criador e diretor do filme, pudesse investir mais em efeitos especiais para os seus próximos projetos, criando uma divisão especializada em computação gráfica. Nascia assim o Graphics Group, e você já deve imaginar quem foram os primeiros contratados dessa divisão. Catmull agora não comandava um grupo de pesquisa onde cada um podia experimentar e criar o que achava mais interessante. O trabalho da equipe agora precisava ser regrado para atender à demanda de criar softwares com finalidades específicas e realizar efeitos especiais de filmes comerciais. Ou seja, o trabalho se tornou ainda mais complexo e ele era o responsável por manter tudo nos eixos.
Um dos feitos mais lembrados dessa divisão foi justamente na saga rival de Star Wars. Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan contratou a Lucasfilm para ajudar nos efeitos especiais e a equipe do Graphics Group fez um trabalho impressionante para os padrões da época. A cada novo trabalho, eles ganhavam mais credibilidade e, em 1983, Catmull e sua equipe convenceram os executivos da Lucasfilm que já era hora de produzir alguns curtas animados com computação gráfica para mostrar os avanços tecnológicos que o grupo desenvolveu através dos anos. O problema é que eles não tinham ninguém na equipe com experiência dirigindo curtas ou mesmo animando de fato. Felizmente, a solução literalmente bateu na porta deles. John Lasseter era um funcionário da Disney que estava tentando implementar CGI nos trabalhos do estúdio. Para entender melhor a tecnologia, ele foi visitar a divisão especializada da Lucasfilm, onde conheceu Catmull e contou para eles os seus planos para o futuro. Lasseter estava prestes a apresentar para os chefões da Disney a sua proposta de A Pequena Torradeira Valente, um longa com personagens animados em 2D, mas ambientes feitos em 3D. O primeiro contato dos dois acabou por aí. Catmull desejou boa sorte com o projeto e ambos seguiram suas vidas. Meses depois, eles se reencontraram e o chefe do Graphics Group convidou Lasseter para dirigir o curta que eles estavam planejando produzir. A única preocupação de Catmull era se o animador estaria disponível, já que ele tinha sua carreira na Disney. Acontece que a essa altura, Lasseter já não tinha mais ligação com o estúdio do Mickey. Depois de apresentar o seu projeto de A Pequena Torradeira Valente, ele foi questionado sobre quanto o filme custaria e a resposta é que teria a mesma média de valor das outras produções da Disney. Essa resposta incomodou os executivos do estúdio, que achavam que não fazia sentido produzir uma animação com computadores se a nova ferramenta não fosse baratear o custo ou reduzir o tempo de produção dos filmes. Logo após a reunião, Lasseter foi demitido. Por mais frustrante que fosse perder seu trabalho na maior empresa de animação da história, Lasseter, Catmull, Smith e os outros membros da divisão de computação gráfica da Lucasfilm tinham um objetivo em comum. Se a Disney tratava o CGI quase como um tabu, os novos colegas de Lasseter acreditavam que este era o futuro do cinema. Juntos, eles produziram um curta André e o Wally B, que tinha personagens com expressões faciais limitadas, mas movimentos e cenários complexos. Os programadores tinham até desenvolvido um jeito de cada folha e galho das árvores se movimentarem individualmente, como se fosse pelo efeito do vento. O Graphics Group parecia cada vez mais próximo de realizar o objetivo de criar o primeiro longa animado em 3D da história. Mas, de repente, eles se depararam com uma pedra no caminho. O casamento de George Lucas tinha acabado. O divórcio seria muito custoso para o diretor e ele não teria como continuar financiando uma operação cara como a do Graphics Group. Por sorte, a equipe não ficou desamparada durante muito tempo. Ainda enquanto eles estavam em contrato com a Lucasfilm, um investidor foi visitar o laboratório de trabalho deles. E esse investidor era Steve Jobs. Ele não estava com grandes expectativas para a visita. Na verdade, a visita só aconteceu por conta de um amigo em comum entre Jobs e Alvy Ray Smith. Mas, chegando lá, ele ficou impressionado por encontrar algumas das tecnologias mais sofisticadas que ele já tinha visto e decidiu adquirir a divisão. George Lucas queria vender o Graphics Group por 100 milhões de dólares, mas Jobs conseguiu comprar a divisão por uma fração desse valor, só por 10 milhões. Eles decidiram rebatizar o grupo a partir do nome de um computador gráfico que eles próprios tinham desenvolvido anos antes, o Pixar Image Computer. Esse nome tinha surgido por conta de um desentendimento entre a equipe. Um dos membros queria colocar radar no nome, por acreditar que o termo soava futurista. Já um outro funcionário da divisão queria que o computador se chamasse Pixel, que segundo ele é um verbo sobre criar imagens, provavelmente de pixel. Esse termo na verdade não existe e provavelmente foi só uma confusão do funcionário, mas eles não sabiam disso na época. O resultado para encerrar o conflito entre os dois foi unir os dois termos, Pixel e radar, criando assim a palavra Pixar.
Já sob o novo nome financiados por Steve Jobs, eles desenvolveram um novo curta dirigido por Lester, chamado Luxo Jr. A história era bem simples, sobre duas luminárias, uma grande e outra pequena, e a menor tentava estourar uma bola de plástico. O curta foi um ótimo experimento para a Pixar por vários motivos. Primeiro, porque a luminária se tornou o símbolo do estúdio, mas também porque Luxo Jr. concorreu a um Oscar de melhor curta animado de 1986 e deixou claro que, com a tecnologia que eles tinham na época, era mais fácil animar personagens de plástico como aquelas luminárias do que animais e humanoides como os de André e Wall-E. O próximo curta deles foi Teen Toy, que tinha uma narrativa e estética mais complexas que de Luxo Jr., mas mantinha a textura de plástico no seu protagonista. Em 1989, eles não só concorreram de novo ao Oscar, como dessa vez ganharam a estatueta. A Pixar estava cada vez mais em evidência, mas mesmo assim, o futuro da empresa não estava garantido. Sob a tutela de Steve Jobs, a Pixar começou a fazer uma série de comerciais em 3D para diferentes empresas, o que rendia uma renda significativa, mas não bastante para manter o estúdio. As máquinas necessárias para o avanço tecnológico que Catmull e equipe estavam buscando eram muito caras, então era necessário um investimento contínuo. A estimativa é que Jobs gastou cerca de 60 milhões do seu dinheiro para manter a empresa viva enquanto ela não lucrava. Tudo isso ficou mais difícil no período em que Jobs foi demitido da Apple e fundou a Next, outra empresa que também enfrentou problemas. O empresário chegou até a cogitar a vender a Pixar para a Microsoft. Nesse mesmo período, o agora oscarizado John Lasseter recebeu um convite para voltar a trabalhar na Disney, mas mesmo sabendo que a Pixar poderia falir a qualquer momento, ele decidiu continuar por lá. Mas a salvação da empresa surgiu a partir da própria Disney. A Pixar pretendia vender um especial natalino do Teen Toy de 30 minutos para o estúdio do Mickey. Mas Jeffrey Katzenberg gostava tanto dos curtas 3D dirigidos por Lasseter que ele sugeriu descartar a ideia do especial e, ao invés disso, produzir 3 longas. A negociação foi um pouco tensa porque Katzenberg e Jobs já tinham um atrito desde que o criador da Apple tentou vender alguns computadores da Next para os animadores da Disney, mas sem sucesso. Os dois demoraram para chegar em uma decisão em relação aos longas em 3D, mas no final das contas ficou decidido que a Disney ajudaria a financiar a produção e arcaria sozinha com a distribuição dos longas, e a Pixar receberia entre 10% e 15% da bilheteria. No entanto, tinha alguns poréns para a Pixar nesse acordo. A Disney ficaria com os direitos de licenciamento para fazer bonecos e outros produtos baseados no futuro filme, e a contribuição deles no orçamento da produção seria de 15 milhões de dólares. Segundo Katzenberg, era o valor máximo que eles investiam nas próprias animações da Disney, o que era mentira, porque o orçamento de A Bela e a Fera anos antes foi de 30 milhões, mas Jobs só descobriu isso quando Katzenberg já tinha saído da empresa. Don't believe me? Ask the dishes. They can sing, they can dance. O trabalho de criação do primeiro longa foi lento e nem todo mundo acreditava no potencial do projeto. O então CEO da Disney, Michael Eisner, não gostou de ouvir que o longa se chamaria Toy Story e teria uma temática parecida com Teen Toy. Segundo ele, ninguém ia querer ver o filme de um garoto brincando com seus bonecos. Lasseter nunca tinha escrito o roteiro de um longa, então o projeto foi difícil desde o começo, mas eventualmente a história sobre o conflito do cowboy Woody com o brinquedo espacial Lunar Larry estava no papel. Os animadores começaram a desenvolver os modelos dos personagens e criar cenas testes com eles. Um dos fatores mais impressionantes nesse começo de produção foram os atores escalados para interpretar os dois protagonistas, Tom Hanks como Woody e Tim Allen como Larry, que mais tarde foi rebatizado como Buzz Lightyear. Well, you know Andy loves toys that can fly. Really? Well then, to infinity and beyond! Os animadores passaram 10 meses trabalhando no longa, até que os executivos da Disney decidiram que o filme não estava bom o suficiente e interromperam a produção. Eles disseram que a história de Toy Story precisava mudar, senão o projeto seria cancelado. Para eles, o grande problema era o Woody,
que na primeira versão do roteiro era um personagem muito amargo e difícil de simpatizar. Depois de mais alguns meses corrigindo a história, eles chegaram em uma versão que agradava tanto a Pixar quanto a Disney. A mudança mais significativa foi o acréscimo de cenas antes do Buzz Lightyear entrar na história, onde a gente vê que o Woody era quase uma figura paterna dos outros brinquedos, e ele só se torna amargo quando se sente ameaçado pela chegada do patrulheiro espacial. Eu ainda sou o preferido do Andy. Eu era o maioral para mim, esticava um tapete. Em 1995, Toy Story finalmente estava pronto, e a perspectiva da Disney já tinha mudado completamente. Eles sabiam que tinham um grande filme em mãos e decidiram investir mais 100 milhões de dólares em marketing. A aposta se pagou e no final das contas Toy Story lucrou 373 milhões de dólares e foi só o primeiro de vários sucessos do estúdio. Logo em seguida, a Pixar engatou Vida de Inseto e Toy Story 2, quase que simultaneamente. Esse foi um período difícil para eles e especialmente para o Lester, que teve que dirigir os dois filmes. Inicialmente, Toy Story 2 teria um diretor de fora do estúdio, mas em um momento da produção, a Pixar decidiu que o filme não estava bom o suficiente e começou tudo do zero. Só que a Disney se recusou a aumentar o prazo de entrega do estúdio, então os animadores tiveram que se desdobrar e pular etapas de aprovação para conseguir fazer um longa inteiro em um período de 9 meses. No fim das contas, deu tudo certo e tanto Toy Story 2 quanto Vida de Inseto foram bem recebidos por público e crítica. Eu acabei! Finalmente virei uma linda borboleta! O acordo entre a Disney e a Pixar corria muito bem, então foi decidido que eles renovariam o contrato. Mas, em 2004, depois de mais 4 filmes em parceria, foi anunciado que o contrato chegaria ao fim. Foram 10 meses negociando, mas eles não chegaram em um acordo que agradava as duas partes. Cada um falou uma coisa. Steve Jobs anunciou publicamente que era uma pena que a Disney não quis participar do futuro do sucesso da Pixar, enquanto um representante da Disney disse que foi a Pixar que decidiu seguir como uma companhia independente. Mas depois de toda essa novela, houve uma reviravolta dramática em 2005. Michael Eisner foi substituído por Bob Iger na posição de CEO da Disney, por conta dos fracassos comerciais que a empresa teve sob o seu comando. Entre as responsabilidades do novo patrão estava recuperar o posto da Disney como referência entre os estúdios de animação. Iger acreditava que o caminho mais fácil para alcançar esse objetivo era comprando a Pixar, então ele ligou para Jobs e as negociações começaram. Em 2006, a compra foi concluída por mais de 7 bilhões de dólares. O Jobs se tornou o maior acionista da Disney e o John Lasseter foi promovido a chefe criativo do Disney Animation. Enquanto todo esse processo acontecia, a Pixar continuou lançando novos filmes, e não é exagero falar que a primeira leva do estúdio só tem clássicos. Monstros S.A., Procurando Nemo e Os Incríveis mudaram a cadeira do diretor em relação aos 3 primeiros projetos da Pixar, mas mesmo sem Lasseter no comando, se tornaram marcos da animação. As coisas vão muito bem, não dá pra reclamar, mas... Eventualmente, o estúdio começou a se envolver em polêmicas. A primeira dela foi por conta de um filme de automóveis antropomórficos. Carros não teve a mesma unanimidade que os seus predecessores, mas ainda é um filme querido por muita gente. O verdadeiro problema com o longa não é a qualidade, mas sim algo que aconteceu nos bastidores. A história mais conhecida de como a ideia do filme surgiu foi que John Lasseter pensou no projeto depois de fazer uma viagem de carro pela Rota 66 nos Estados Unidos. Mas, segundo o animador George Klubien, não foi isso que aconteceu. Klubien diz que a ideia original do filme foi dele e que Lasseter o ajudou a desenvolver a trama para apresentar para o até então CEO da Disney, Michael Eisner, que aprovou o projeto. O animador ainda disse que Lasseter prometeu que eles co-dirigiriam o filme juntos, mas essa promessa nunca se cumpriu. O chefe da Pixar assumiu o projeto sozinho e inicialmente diminuiu a contribuição de Klubien para apenas um crédito de colaboração na história, só que mais tarde até isso foi removido. No fim das contas, George Klubien foi demitido sem mais explicações e só recebeu um cheque de $50 mil pela ideia do filme. Roubo de propriedade criativa é grave, mas não é nem de longe a acusação mais pesada que já fizeram contra John Lasseter no decorrer dos anos. Em 2018, houve uma série de histórias de comportamentos abusivos dele com as mulheres da Pixar, desde comentários inapropriados até de fato agarrar as funcionárias.
O diretor é reconhecido como o nome mais importante da animação desde Walt Disney, mas graças a esse comportamento antiprofissional e abusivo, ele foi afastado do cargo de diretor criativo ainda em 2018 e desde então não trabalhou em mais nada. Há também relatos anônimos de que a Pixar como um todo não é um ambiente muito receptivo para mulheres. Um bom exemplo é a Brenda Chapman, que criou a ideia de Valente e estava guiando o projeto, mas foi substituída por um diretor homem durante o processo. O estúdio tem um grupo chamado Brain Trust, que são especialistas em contar histórias que fazem reuniões para revisar todos os projetos e garantir que os longas sejam o mais colaborativos e criativos possível. Durante muitos anos, eles não tinham nenhuma mulher nesse grupo. Foi só na produção de Toy Story 4 que a roteirista Stephanie Fonson passou a participar dessas reuniões. John Lasseter deixa uma mancha enorme no legado da Pixar, mas a Pixar é maior do que o seu principal diretor e a gente espera que eles resolvam seus problemas internos. Por que todo esse drama, criatura? Você é a mulher elástica? Peraí, se organiza, mulher! Além da questão do ambiente de trabalho, no decorrer dos anos surgiram outras produções problemáticas no estúdio, como o famigerado Carros 2, Newt, o filme de salamandras que foi cancelado, e O Bom Dinossauro, que marcou uma espécie de pane interna no estúdio e teve que ser adiado porque a história não funcionava e eles não sabiam como corrigir. Nesse meio tempo, estúdios como a Sony Animation e a própria Disney vêm alcançando os vanguardistas da animação 3D, tanto em nível de bilheteria quanto em inovação técnica. Mas ninguém questiona que a Pixar ainda tem muito para oferecer. Isso porque o catálogo deles tem muito mais acertos do que os erros pelo caminho. Seja criando épicos que passam 39 minutos sem nenhuma fala para contar a história de robôs no mundo pós-apocalíptico, ou um filme sobre ratos cozinhando que tinha tudo para ser absolutamente nojento, mas é um dos longas que mais dá água na boca na história do cinema. Ou mesmo histórias sobre as mais complexas emoções humanas, ou sobre ser esquecido após sua morte, ou debatendo o conceito de encontrar seu propósito na vida. Filme após filme, a Pixar continua provando que o potencial do estúdio vai ao infinito e além. Mas conta aí pra gente quais são os seus filmes preferidos da Pixar. Luca, que saiu no dia 18 de junho, já entrou nessa lista? Deixa aí suas respostas nos comentários e não esquece de curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal para não perder o próximo Retrato Omelete. Até mais! Que bom que vocês vieram! Até mais! Até mais! Até mais! Até mais! Até mais! Até mais!